Leitura discursiva dos corpos indígenas nos livros didáticos. O que é leitura? Definir a leitura é algo bastante amplo e vasto. Depende da interpretação de cada indivíduo com base nas suas subjetividades. Tomando-a na perspectiva de Michel Foucault como uma prática discursiva, percebemos que somos diariamente atravessados por essa linha de força e constituídos como corpos leitores. Entretanto, mesmo sendo atravessados pela leitura, compreendemos que existe um dispositivo que controla e delimita as práticas de leituras, autorizando e legalizando certos discursos e descredibilizando outros. Quem é considerado leitor? Em nossa sociedade, são considerados leitores apenas aqueles que leem os textos escritos, os clássicos da literatura, os livros que estão no auge. Existe um leitor ideal e uma leitura ideal. Cada leitor, ele lê de acordo com as suas subjetividades. Não existe leitura ideal. Existem leituras que vão de acordo ao interesse de cada leitor, a forma que cada um lê aquilo que está ao seu redor. Porém, essas leituras são deixadas à margem, pois acredita-se que leitura é feita apenas das materialidades verbais, apenas dos livros, artigos, dos textos escritos. Mas a leitura também se dá pelo distanciamento das materialidades verbais. E será que existe um espaço ideal de leitura? Ao pensar em espaço leitor, nos vem logo à mente uma escola, como uma instituição e espaço de leitura, com os seus cantinhos de leitura ou o livro voador, sendo também a própria biblioteca uma extensão desse dispositivo escolar. Entretanto, nesses espaços não são apresentados outros modos de ler, reafirmando apenas a leitura dos textos escritos. Mas como leríamos o mundo dentro de 4 paredes, ou os gestos, as danças e outros modos de leitura? Podemos pensar em liberdade quando se fala em leitura? Para entender a leitura como uma prática de liberdade, é importante desassociá-la da ideia de liberação. Não estamos falando da leitura de ler o que quiser, ou de estar livre de todos os dispositivos de controle, mas de uma leitura que está desassociada do mito humanista sobre uma essência do homem que fazia do homem o objeto do conhecimento para que o mesmo pudesse se converter em sujeito de sua própria liberdade. Assim, trazemos uma prática de liberdade que se dá por meio da Constituição e não da liberação. Lembrando, a liberdade é a condição da existência do sujeito e do poder, e em sua falta, o sujeito se torna objeto, enquanto o poder uma dominação. O que constitui o objeto de leitura? Será que é possível ler o corpo? Que corpo? E o corpo indígena? A prática discursiva da leitura nos possibilita ler desde os livros ao riso, brechas, fissuras e até mesmo os corpos. Os corpos indígenas nos apresentam uma leitura de mundo, uma leitura que estes povos fazem da natureza ao seu redor e que é refletida também na sua constituição corporal, na qual sua pintura, seus grafismos, suas artes, seus ritos, tudo faz parte dessa leitura que eles fizeram do mundo. Porém, não consideramos os povos indígenas como leitores, nem os seus corpos como um objeto de leitura, porque desde pequenos somos ensinados e nos é apresentados na escola através dos livros didáticos o corpo indígena somente como um meio de distinção, na qual a sua pintura, o seu corte de cabelo e toda a sua constituição corporal é só para distinguir uma tribo de outra. E essas imagens apresentam somente o rosto dos indígenas. O que nos faz questionar que mesmo para a diferenciação entre uma tribo e outra, por que não mostra todo o corpo do indígena? Por que foca somente no rosto? Nos é apresentado uma leitura colonizada, uma leitura
do colonizador dos homens brancos sobre os índios, que os tomavam como seres sem alma, como seres selvagens. Percebemos então que existe um controle sobre o que é apresentado no livro. Assim, destacamos a presença do dispositivo escolar, no qual toda a construção do espaço escolar é para o controle dos corpos e, portanto, das práticas de leitura. Além do mais, se analisarmos todo o contexto histórico ao qual estão inseridos os corpos indígenas, percebemos que as leituras e discursos são deslegitimadas através do que Foucault chama de princípio de separação do discurso, ditando quem está autorizado a falar e quem não, dando às materialidades verbais o princípio da razão, dos discursos que têm validade e podem circular. E aos corpos indígenas lançam no campo da loucura, ou seja, dos discursos que não podem circular como os demais, e só têm a palavra dada simbolicamente, nos teatros da vida ou nos livros didáticos, como uma verdade mascarada. Portanto, a leitura destes corpos se dá por meio da resistência, frente ao controle da produção de saber e valorização dos textos escritos, sendo também na forma de liberdade, descentralizada do mito humanista, mas através da constituição destes corpos.